Olha só, muito bom dia. 11 horas da manhã de sábado, dia 18 de abril de 2020. E estamos aqui junto em mais uma live do Corona Sem Neura. Essa série de lives ela tem o objetivo de justamente conversar com todos vocês, queridos e queridas seguidoras, para trazer informações referentes à saúde, principalmente aqui no nosso território nacional, falando sobre saúde no Brasil. E para isso eu tenho recebido um monte de gente bacana aqui, antenada, ligada, que faz parte dessa visão diferente, talvez privilegiada, mais próxima da saúde, ou então que possa trazer ideias e esse nosso ambiente aqui funcione como um celeiro para que essas ideias sejam colocadas disponíveis para todo mundo, para que a gente possa construir um racional teórico em conjunto e com isso lidar com esse desafio que estamos vivendo, que é a pandemia por esse novo vírus, o coronavírus. São 11 horas da manhã, muito bom dia, todo mundo chegando aqui, eu fico feliz de estar vendo a participação de todo mundo. Carlinha, bom dia Andréia, bom dia Grace, bom dia Luzia, bom dia Ana, bom dia Morgana. Olha só a Tânia, bom dia Valéria, bom dia Suzana. É isso aí. Olha, ela está falando assim, só para mim tá mudo? Vocês estão escutando bem? É importante a gente estar com essa comunicação ligada aí, porque daqui a pouquinho eu vou estar recebendo aqui meu amigo que é médico cardiologista, Dr. André Gasparotto, e a gente vai falar sobre como seria, né, sair do isolamento. Isso, obviamente, no momento que fizer sentido e for, de fato, orientado pelas autoridades. E como seria mudar esse conceito do isolamento horizontal para o vertical na prática? E eu acho muito interessante, ó, tá todo mundo ouvindo bem, bacana, legal. Vamos ver se o André já está aqui. Olha só, aumenta o volume, o Neutrinho estava mudo. Tá altão, vamos ver. Perfeito? A Bruna está falando aqui, o som tá perfeito. É isso aí. É isso aí, acho que agora legal. Olha só, a Cristina Nunes, te acompanho desde o programa da Fátima Bernardes, é isso aí. Há um ano já estou na Bandeirantes, no programa aqui na Band, conduzindo o quadro de saúde e agora doutor. Assim, olha só. Tá ok para todo mundo, Morgana agora está escutando, Flávia, som normal, bacana. Vamos lá. Vamos. Doutor André Gasparotto, cadê tu, meu amigo? Aqui está. Porque assim como eu milita nessa ideia de levar informação de qualidade para toda a população de uma forma democrática. Tudo bem? Bom dia. Estou falando Tudo aqui, bem? Bom dia. elogiando você, falando que você também milita nessa área da saúde, de levar informação, além de ter a prática clínica, né? Você, no caso, é cardiologista, trabalha com terapia intensiva, mas também tem aí no seu coração, no seu DNA, a missão de levar informação de qualidade para a população e realizar um chute direto dessa informação, né? Porque cada vez mais o que a gente escuta é a seguinte coisa: você consegue comunicar saúde de duas formas. Você tem um indivíduo que estuda jornalismo e depois se interessa por saúde e passa a escrever sobre isso, ou então, cada vez mais, e a gente está vendo a importância disso, o próprio médico pega o microfone, pega o vídeo e fala com a população, né? Essa é uma outra forma. Então, você entendendo que a saúde é algo complexo, é lógico que se você tem alguém que tem uma formação em medicina, que entenda do que está sendo falado e dos problemas que existem por trás de todos os termos técnicos de construção do conhecimento científico, fica mais fácil de você levar para a população, que na verdade são os nossos pacientes, né? Acaba Sim, sendo isso, de sim. uma forma que seja entendível. Olha só, André, a gente vai falar sobre isolamento, saída do isolamento do horizontal para vertical. Eu falei que aqui a gente está utilizando esse processo para justamente levar novas ideias, né, trazer esse olhar da ciência. Uma coisa virou moda, né? E eu vejo isso em todos os poderes sendo dito isso, em todos os meios de comunicação, todo mundo falou assim, não, eu só faço o que for ciência. Bom, isso é meio óbvio, né? Só que Sim. a ciência não é um dogma, né? A ciência muda, né? Conforme a gente descobre novas coisas e testamos novas hipóteses e temos efeitos positivos ou não, na verdade,
a gente acaba fazendo ciência. É isso que tem que ficar claro e o povo também tem que entender. Senão fica parecendo que uma coisa é diferente da outra e que a ciência é algo imutável. E justamente a gente que é médico sabe o quanto que muda a ciência. Se o indivíduo se forma hoje em dia e fala, pronto, sou médico, estou baseado na ciência, não estudar nada em 10 anos, ele, na verdade, ficou cristalizado lá no Já, passado. já era. Então o indivíduo falar que está baseado em ciência é a mesma coisa que político falar que é honesto. Honesto não é Sim, qualidade. Honesto tem que é, ser, porra, isso não é tem que qualidade. ser, faz parte. O povo tá bacana. Olha só, André, eu levantei uns números aqui, tá? E eu quero escutar você. Em 10 anos, o doutor Mandetta foi o sétimo ministro da Saúde. Recentemente a gente teve essa mudança pelo doutor Nelson, né? O Sim, Brasil parece que investe em menos de 10% do PIB no SUS, então a gente sabe que isso é muito pouco, né? A gente quer saúde, precisa de dinheiro, sim. porque justamente essa discussão que existe, né? Olha só, vocês estão se preocupando com a economia, estão se preocupando com dinheiro, sendo que a preocupação nesse momento agora é a vida. Aí então vamos olhar não para o futuro, então não vamos falar de trabalho, de sair de quarentena, de produzir dinheiro. Vamos olhar para o passado. Então assim foi colocado dinheiro em todo esse sistema. Foi Não, contemplado de uma forma equilibrada? Não. E de repente, agora, então, a conversa muda. Para mim não faz muito sentido, André. Mas sim. a gente está justamente aqui para levar a informação para a população e incrementar o cérebro de todo mundo que, chegando às eleições, acaba voltando tudo mais. E, enfim, precisa entender de todas essas questões. E o que você estava Bom, falando sobre a ciência, né, Fernando? Para você ver, até a última live que a gente fez, as pessoas estavam justamente questionando a gente do ponto de vista de ciência, por que que a cloroquina não era dada para todo mundo? Então teve até um trabalho agora aí que saiu que não tem, no meu ponto de vista, de várias pessoas, não sei se você viu, feito aqui no Brasil, pelo grupo que mais teve caso de coronavírus aqui na nossa cidade, especialmente. Mas sim, o fundamento, o desenho do estudo não vai ser aceito, esse estudo não vai ser aceito em nenhuma revista séria, que é da cloroquina para os pacientes com sintomas gripais, dizendo que isso lá na frente, passados 7 dias, 10 dias, que é o período do paciente fazer a forma mais grave da doença, reduziu a taxa de internação em UTI e óbito. Só que, olha a metodologia do estudo. Os pacientes nem eram testados, nem era colhido o PCR desses pacientes. Então, como que você vai generalizar isso se os pacientes nem tinham o diagnóstico certo? Então, é muito complexo. Então, tanto que hoje a cloroquina já está caindo, tem surgido um outro antivermífugo aí, que já é de conhecimento nosso, como uma nova esperança, que eu também tenho bastante dúvida. Esse, pelo menos, em relação à cloroquina, os efeitos colaterais dele são muito menores, né? Os possíveis efeitos colaterais. E quando a gente fala de quarentena, isolamento, isso é uma coisa que o Mandetta falou e eu acho que falou muito bem. Colocar em quarentena, em isolamento, é muito fácil. O duro é ter as medidas depois para sair de uma forma segura dessa quarentena. Porque a gente sabe que a gente está no meio de uma guerra, soldados vão morrer, pessoas vão morrer, não tem jeito. Agora, como minimizar isso? Esse que é a grande dificuldade. Então, a gente está aqui hoje para tentar discutir isso, ver opções, ver o que é possível chegar aos nossos governantes para que alguma coisa tenha que ser feita. Não só prorrogar, 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 porque senão é uma coisa que eu vi o seu programa naquele dia, a sua apresentação dos gráficos e tal, a gente sabe que pessoas vão morrer, talvez lá na frente a gente vai ver, né? O médico do dia seguinte que pessoas morreram muito mais por assalto, por diarreia infecciosa, porque está comendo comida estragada, não tem dinheiro para comprar comida, não tem dinheiro para pagar aluguel, pessoas indo para a rua. Então, alguma forma a gente tem que pensar para ir saindo gradativamente, por estágios, de alguma forma, sair da quarentena, né, do isolamento. Não adianta a gente só criticar, especialmente a gente. Eu, por exemplo, gestão pública, eu não tenho absolutamente nada de experiência.
Agora, gestão do meu micromundo ali, em UTI cardiológica, pós-operatório de cirurgia cardíaca, quem já chegou a receber 1.000 cirurgias por mês de cirurgia cardíaca, ali esse gerenciamento eu sei fazer. Então, e você tem uma outra experiência também por um outro lado. Então, nossa ideia é tentar ver o que a gente consegue ter de ideias e chegar nas autoridades, que certamente já tem algum tipo de proposta. Não vou entrar, nosso foco não é discutir política, mas certamente, de alguma forma, eles pensam nisso também, que isso uma hora vai ter que acabar e voltar à normalidade, né? Olha só, André, você falou da cloroquina, a gente teve nessa semana uma publicação lá do norte do país, né, com uma dose muito maior do que o preconizado, e eu também fico me perguntando, eu falo, pô, isso aí parece de serviço, né, porque por que você vai testar um negócio que você já sabe que a discussão é justamente se você vai ter arritmia ou não, porque você acha que você vai matar o vírus afogado em cloroquina? Também não tem muito, para mim, não faz muito sentido, né? Mas eu quero ver se eu consigo conversar também com o pessoal que está fazendo esse trabalho aqui em São Paulo e obtiveram resultados. Eu entendi o que você falou dos critérios de inclusão, né? Que talvez tenha incluído pacientes que não tinham sido testados, mas de qualquer forma o índice deles acho que foi quase redução de 50% de internação, né? Eu quero ver se eu consigo conversar com eles, porque é importante também entender o racional teórico, né? Sim, De, sim. de, de tudo isso. Agora, olha só. Eu acho que assim, essa semana mesmo, eu consegui conversar com um amigo que é médico, que é sueco, mora na Suécia, por conta das nossas especialidades. No caso, ele trata também a mesma doença que eu tenho uma linha de pesquisa lá no HC, que é a hidrocefalia de pressão normal, que parece com Alzheimer, mas não é, parece Parkinson, mas não é, e aí o idoso acumula líquido dentro da cabeça, nos ventrículos, e fica com alteração de marcha, incontinência urinária e alteração de memória, parecendo mesmo alguma coisa como uma Sim. demência, né? Aí você vai lá, faz uma neurocirurgia e o paciente tem a possibilidade de ter a vida normal. Esse cara que eu conheci nesse congresso internacional que eu sempre vou, de hidrocefalia, que aliás seria lá esse ano o congresso e está cancelado esse ano, ele falou o seguinte: aqui na Suécia, ele escreveu para mim por e-mail, a gente está até sendo criticado, mas nós optamos por fazer um isolamento que eles chamam, como assim na Holanda, do isolamento inteligente, que é disso que a gente vai falar, né? Da questão de verticalizar e o que isso significa. Por quê? A gente já entendeu que essa pandemia parece que veio para ficar e vai ficar um tempo. Então, o que eles falam? Bom, a gente não fechou tudo de uma forma radical. A ideia, aliás, é nunca ter a questão do lockdown, porque lockdown seria, que, para quem não sabe o que significa, é fechar tudo, é medida de desespero completo e mostrar que você perdeu o controle. É quase que jogar a toalha, porque a situação ficou crítica, como aconteceu na Itália. Mas o que eles estão fazendo? Algumas escolas algumas não, as escolas das crianças estão abertas até o 10º ano, que eu consigo entender que seria o primário, reuniões do máximo de 50 pessoas, com distanciamento e todas aquelas coisas que a gente já sabe, lavar a mão. Eles não estão orientando máscara e eles estão verificando como está ficando o serviço de saúde em relação à demanda e necessidade ou não. E ponto. E é isso. E o que eles têm visto, assim, os números não estão absurdos. A única questão que as pessoas precisam entender é que assim, os números não vão mudar, a gente está dentro de um problema. Quando a gente fala de medidas, é para você conseguir garantir para o indivíduo, para o cidadão, pelo menos que ele tenha direito de ser atendido, pelo menos que ele tenha direito de, se necessitar uma terapia mais invasiva em UTI, que ele consiga ter acesso àquilo, para não morrer na porta, assim, entrar em insuficiência respiratória. E mesmo se o indivíduo conseguir ter acesso a isso, não significa de forma nenhuma que ele vai sobreviver se tiver uma evolução grave. Não, Só que quando a não. gente pensa nesse... Eu até postei, minha última postagem, eu até estou segurando para postar outra, porque eu quero que as pessoas vejam aquilo. Eu montei um gráfico ali, exemplificando que assim, a gente tem essa curva e a gente só está focado em coronavírus, mas tem a saúde não para, né? Outras coisas estão rolando. Outras doenças agudas, então, da sua área. A gente está sabendo, lá em Os Nova York, consultórios estão parados, um monte de gente morrendo de infartando. infarto. Porque o Sim, cara infarta, aí o caramba, eu não vou no pronto-socorro porque no coronavírus. Acabou, é, negão. Você não vai, você vai morrer. E sim. se também no pronto-socorro não tiver uma estrutura inteligente para receber esse pessoal, não vai atender e o cara vai morrer de uma coisa que tem Pronto-socorro tem que tratamento. segregar, né? Tem que Exatamente. segregar o paciente com sintoma respiratório dos demais. Só isso.
um outro problema, né? As doenças crônicas, se negligenciadas ali, vai ter um outro pico de Porque os ambulatórios complicação. vão ficando fechados, né? Pô, outro E dia eu estava aí, conversando, e aí descompensa. com o Felipe Lora, que é gerente lá no Hospital Infantil Sabará, justamente sobre as cirurgias, por exemplo, de crânioestenose que a gente faz. Você sabe que você precisa operar aquele bebê. É uma situação diferente. Você não vai poder ficar esperando demais, senão ele vai perder o time de ter o tratamento adequado, né? Sim, Por uma questão de medo. É lógico que se não tiver disponibilidade, você não vai fazer o tratamento. Mas não é o caso. O que a gente sim. percebe é uma fala muito geral, do tipo, olha, fique em casa e ninguém explica mais nada, e a população entra numa quarta curva, que é a da ansiedade, do estresse crônico, da desinformação, da falência financeira, e Excesso de enfim. alimentação, falta de atividade física, são inúmeros problemas. É muito bonito falar, fique em casa. Isso até uma amiga, Maria Rosa, ontem colocou nos stories dela, até de uma forma bem emotiva, por ter familiares que estão passando problemas e ela vendo pessoas passando por problemas graves. É muito fácil quem está com o bolso vazando dinheiro falar, fique em casa, fique em casa, fique em casa, fique em casa. Agora, quem está lá na rua, quem está precisando trabalhar e só ouvir fique em casa, é um tapa na cara da sociedade. Foi algo que o Lacombe fez no programa, foi muito criticado, que uma jornalista publicou, como está a sua quarentena? Você deve estar sabendo disso. E quando eu estava com um vinho de R$ 300 na mesa dela. E ela postando fique em casa. Então, assim, é muito fácil você tomando vinho de R$ 300, comendo picanha, filé mignon, tá em casa, cheio de dinheiro, recebendo seu dinheiro fixo, independente de qualquer coisa, enquanto que a maioria da população não é essa a realidade. Eles precisam trabalhar. Então, a gente tem que achar formas, obviamente, a mais segura possível, seguindo vários critérios, para que as pessoas voltem a trabalhar, porque é muito fácil, né? Fique em casa, fique em casa, fique em casa. A gente tem que Olha achar só, alternativas. até a Nilza está dizendo aqui, ó, Nilza Cruz dos Reis. Bem isso mesmo, ficar em casa para quem tem o salário garantido, né? Ou seja, saúde é complexo, né? Saúde não dá para você falar uma coisa só geral assim, porque você não vai estar resolvendo o problema de ninguém. Talvez a gente tenha aqui agora, da mesma forma que a pandemia fez com que a gente prestasse mais atenção na gente, prestar atenção mais na nossa pequena sociedade, né? Talvez Sim, a orientação ela não possa, ela está sendo errada quando ela é feita pela comunicação em massa, mandando um fique em casa para geral. Talvez teria que ser por bairro, por cidade, por estado, porque senão você vai mandar um monte de gente ficar em casa de uma forma desnecessária e você vai estar maltratando o brasileiro da mesma forma que se você não olha para a saúde de uma forma integral. André, olha só, eu queria falar com você um plano possível para transformar essa orientação geralzona em alguma coisa que fosse mais racional. Entendendo que eu acho que assim, esse modelo do pessoal da Suécia, olha só, a Suécia não é um país qualquer, né? Não é um sim. país qualquer. Você sabe que eu defendo aqui a nossa ideia como brasileiro da gente não ter a síndrome do vira-lata, que isso parece também que está um pouco aí na nossa formação, de que tudo que é do estrangeiro é lindo, o do Sim. brasileiro é uma porcaria. Até mesmo em termos de ciência, porque tem muita coisa genial que é feita e descoberta aqui, e por ser tão Com genial, pouquíssimo recurso, com pouquíssimo recurso, mas muita inteligência, e você sabe do que eu digo, se a gente vê, acho que para o povo entender fica mais fácil, né? O cara joga bem futebol, o neguinho vai lá e compra o passe dele, e ele vai sim. fazer graça lá fora do país, enchendo o bolso de dinheiro. Na área médica e de saúde acontece a mesma coisa. Quantos colegas inteligentíssimos você não conhece, que a Está nos gente Estados tem, Unidos, está na Europa. que aí vem o bacana dos Estados Unidos, do tio Sam, da Europa, tudo dá um carro pro cara, um crachá bonito, bota. Fala um nome bonito aí, é Harvard? Fala o nome que você quiser aí. Harvard. Sim, Aí o todos cara eles vai têm. para lá e todo mundo aqui bate palma. Neguinho é tão inteligente que foi para lá. Legal, e deixou nosso povo aqui privado da sua inteligência, porque você é um brasileiro. Então, independente da sua situação, se você vai ajudar com a força do braço, né, que é o trabalhador braçal, ou então com a força da inteligência, pô, é aqui que a gente tem que ficar. Então a gente não Sim. pode ter essa síndrome do vira-lata
muito mais agora. Gostei muito da fala do novo ministro, do Nelson, dizendo o seguinte, cara, a gente não tem dados tão fidedignos assim para tomar condutas tão radicais. Ou seja, existe sim uma necessidade de a gente entender melhor a nossa situação para poder tomar condutas. Mas vamos lá, vamos falar da questão do isolamento horizontal para o vertical. Qual que seria a melhor ideia, André? Eu desenhei um pequeno plano aqui, Fernando, e espero que você tenha críticas e quem está assistindo tenha críticas também, porque a gente só vai melhorar tendo críticas. O que eu fiz? Eu chamei a transição da quarentena, obviamente que isso aqui mais para o estado de São Paulo, né? Para o que a gente está vendo. Como eu dividi de tal forma que isso necessitaria de 10 semanas para a gente sair, voltar à nossa normalidade, entre aspas. Então, a cada 2 semanas a gente iria avaliar a mudança de um estágio para o outro. Por que 2 semanas? Porque 2 semanas é o tempo necessário entre você ter o contato com o vírus e desenvolver sintomas iniciais, ou seja, aquilo que a gente chama de período de incubação, 5 a 7 dias é esse tempo mais ou menos, e até 2 semanas, quem for desenvolver a forma grave da doença já teria desenvolvido. Então, é um período que dá para a gente avaliar como tem evoluído a saúde da população. Daria para a gente acompanhar o sucesso ou não de cada estágio pela testagem em massa? Até daria, mas seria muito mais complexo. O que eu acho que seria mais prático? A gente avaliar o número de óbitos, o número de pacientes que foram para a UTI e comparar com as semanas anteriores e, fundamental também para o sistema não entrar em colapso, a taxa de ocupação dos leitos de UTI. Então, seriam esses 3 parâmetros. E não a testagem em massa não daria para entrar. Isso Então, porque a gente ainda está batendo na tecla de que o nosso endpoint, na verdade, é ter leito em UTI para quem precisar de suporte respiratório. Sim. É isso. Exatamente. Exatamente. Então, no primeiro estágio, o que seria a minha proposta? Abertura das indústrias, eu estou lendo aqui, tá? Então estou olhando de lado, que eu também não vou guardar tudo de cabeça. Abertura das indústrias e comércio de rua. As escolas poderiam poderiam ser reabertas aqui ou não, ou eventualmente antecipa as férias, que foi o que foi feito na escola do meu filho. Antecipou as férias para esse mês, férias coletivas esse mês. Então, abertura da indústria e comércio de rua. Nas lojas, então, por exemplo, tem um balcão lá na loja para atender a pessoa. Então, calcula-se o número de metros quadrados que existe para atender as pessoas ali. Então, a cada 2 metros quadrados, uma pessoa. Então, eu tenho 6 metros quadrados para atender meu público, pode entrar 3 pessoas de cada vez. Deveria ter aqueles acrílicos que a gente tem visto nos mercados, tudo que é mercado tem aqueles acrílicos. E os profissionais que estão atrás do balcão usar máscara, pode ser de pano. E até o Bruno Covas já fez uma recomendação muito forte, um decreto que eu fui até pesquisar se tinha virado lei ou não, mas de se usar, só sair na rua com máscara. Não, por hora não está sendo obrigatório, ninguém está sendo multado e nada. Mas saiu isso no Diário Oficial, né? Que é para usar máscara, né? Mas ainda eu acho que até onde eu vi sem sanções, né? Nenhum tipo de multa, Ele nada é disso. uma recomendação forte. Isso que a gente está falando é da máscara feita em casa mesmo, máscara de tecido para contenção mecânica. 2 camadas. Sabe quando você falou isso aí? Eu imagino que exista vários profissionais envolvidos numa ação como essa. Olha só, arquitetos e design de interior. Você vai falar, Fernando, mas o que tem a ver? Quando a gente olha um projeto de qualquer ambiente, e sobretudo os comerciais, existe uma parte onde eles desenham onde o trânsito de pessoas acontece. Então, assim, não seria simplesmente olhar metro quadrado do lugar e dividir e colocar o número de pessoas. Não, teria que ver aonde existe trânsito e de que forma organizar isso, né? É isso aí, é isso aí. E aí, nesse primeiro estágio, ficariam em casa. Esses não voltariam ao trabalho, inicialmente. Nesses primeiros 15 dias. Isso. Nesse Aí, primeiro beleza, estágio. a gente avalia nesse estágio 1.
Avalie os resultados aqui. Como é que ficou a taxa de ocupação de UTI, o número de internações em UTI e a mortalidade? Foi dentro do esperado? Está dentro das curvas aceitáveis? Isso existem vários modelos matemáticos que é possível avaliar. Deu certo? Beleza, Mais uma bora para o estágio vez, a 2. mesma coisa que o nosso novo ministro falou, né? Ou seja, a gente precisa ter número. Não dá para ter Isso achismo, senão a gente vai ficar como agora, né? Um super desespero, fique em casa e fique em casa, né? vai ser na tentativa e erro. Então, assim, não teve sucesso aqui? Então, peraí, vamos olhar o que a gente abriu. Abriu indústria. André, eu não sei, mas parece que a sua transmissão ficou interrompida momentaneamente. Dia, nossa amiga lá da Holanda. É isso aí. Olha, o André saiu, mas vamos voltar, porque eu acho que travou um pouquinho aqui. Bom dia, Fátima. Olha só, vamos ver se ele está aqui de novo. Eu vou pedir para ele entrar. A gente está falando aqui sobre isolamento inteligente e medidas inteligentes particulares para cada comunidade, para cada local, propostas, né, para que essa nossa conversa possa servir como um celeiro de ideias, na verdade. Lembrando sempre que existe uma determinação que deve ser seguida por toda a população e por isso que existe, né, o Ministério da Saúde, existem as secretarias de saúde e tudo mais, porque o momento ele pede e solicita mais do que nunca organização, hierarquia e funcionamento de tudo dentro de um padrão adequado. Vamos ver se o André já está aqui de novo. André, pronto. Ele vai entrando aqui. E a gente está falando justamente sobre isso. Bom, em 10 anos, só passando de novo informação para quem chegou aqui, Mandetta foi o Caiu. sétimo ministro da Saúde, estamos com o Dr. Nelson agora como nosso ministro da Saúde. O Brasil tem investido cerca de 9% do PIB em saúde. A gente entende que certamente pelo menos o dobro disso aí seria o adequado. André, caiu e eu Caiu. estava aguardando Não foi você só o entrar aqui. Mandetta, né? Né? Não, foi só o Mandetta, André não cai, não. E olha só, e a gente está falando de tendo esses números bem adequados, como fala o nosso novo ministro da Saúde, aí então poderíamos passar para um próximo passo no progresso aí da verticalização do isolamento. Isso. Qual seria ele? Então, deu certo o primeiro estágio, vamos para o segundo. O que seria o segundo? Mantém o primeiro, obviamente, e vamos reabrir os shoppings. A gente sabe da importância e quanto de emprego e de dinheiro faz os shoppings fazem girar. Então, eles Sem ali contar, parados. sem contar a felicidade que provoca nas pessoas que Sim, muitas sim. vezes É a não tem praia do muita paulistano, opção. né? Isso, não tem muita opção enfim, de um lazer diferente, algo que é tão importante, de repente um cinema, uma praça de alimentação, coisa assim. Então, como Sim. é que funcionaria nesse segundo estágio? Então, controle da entrada de pessoas pelo número de lojas. Então, se o shopping tem 300 lojas, entram 600 pessoas, 2 pessoas para cada loja. Chegou nesse número de 600? Então tá, o Fernando quer entrar com a esposa? Peraí, na hora que sair um casal, vocês dois vão entrar. Então tem que ter um controle rigoroso no número de pessoas. Respeitar também esse mesmo modelo de cada loja. Deixa eu só dar um bom dia aqui rapidinho, André, para a Gisele, que acabou de entrar aqui com a gente. Bom dia, Gisele. Vamos lá. Ela trabalha comigo lá na Bandeirantes. Ah, tá. Então, teria que respeitar também uma pessoa para cada 2 metros quadrados dentro das lojas. Isso é um modelo, tá, Fernando? Então, Não, e venham é o que a críticas. gente fala, isso aqui é um celeiro de ideias, né? Sim, Porque, sim. enfim, precisa de um plano, né? É o que a gente falou. Continuar no fique em casa, a gente vai ficar em casa até morrer e sem dinheiro e sem nada. Então, a gente tem que ter alternativas.
vamos abrir no segundo estágio. Abre os restaurantes e a praça de alimentação, exceto comida aquilo, self-service, isso daí ainda não. Acho que estaria muito precoce. Bloqueia uma mesa a cada duas. Bloqueia, uma mesa está aqui na praça de alimentação, uma bloqueada. Uma funcionando e outra bloqueada. Então, por quê? Porque aí você vai dar 2 metros entre as pessoas. E, lembrando, recomendação forte para que todo mundo use máscara de pano, o que tiver. Né? Aí, vamos avaliar isso daqui. Qual foi o resultado disso daqui? Mortalidade continuou dentro do esperado? A taxa de ocupação de UTI ainda é suficiente para novos casos se surgirem? Então tá bom. Vamos para o terceiro estágio. No terceiro estágio, ou se deu tudo errado, ou se de repente para mudou o tudo, cenário para tudo e volta. para tudo e vamos analisar. Onde foi o problema? Foram nos shoppings? Não, não foi. Foi com relação aos restaurantes. Opa, então vamos fechar. Os restaurantes fecham novamente e vamos reavaliar como reabri-los. Então, ver o problema onde que o problema está. Como você disse, o ministro ele quer dar. Você ia falar alguma coisa? Exatamente, olha só. A G63 Portugal, ela fala o seguinte, ó, no Canadá, a gente entra e fica 2 horas para entrar no supermercado, né? Ou seja, é uma coisa inteligente, né, André, quem está falando. Não é simplesmente o fique em casa, pânico, mas assim, vamos organizar isso de uma forma... É lógico que a gente depende muito do entendimento de toda a população, e mais uma vez, pelo amor de Deus, eu acho que a gente tem que parar com a síndrome do vira-lata. Tem muita gente que acaba falando, não, mas brasileiro é estúpido, ignorante, não vai seguir. Gente, vamos parar para pensar e vamos entender que isso é nossa vida. É necessário que a gente possa, para poder exatamente a nossa vida andar, que todo mundo tenha um bom senso e sem criticar. Acho que a gente precisa entender que o nosso povo tem características, sim, e vai ser através do relacionamento humano e inteligente que a gente vai conseguir. Existe a divergência econômica, social, o nosso país é continental, muito grande. Olha aqui, Torélio Oficial escreveu uma coisa aqui que todo mundo viu ontem nas redes sociais e, de fato, acaba sendo ridículo, né? O Mandetta sai abraçando todo mundo. Porra, parece de máscara, fala assim, fica em casa, contato social, tudo, e várias imagens aí vazaram. Pô, então por que isso acontece? Porque todo mundo lá tinha certeza que não tinha coronavírus? Ou todo mundo já foi infectado? Ou todo mundo já foi infectado? Não dá, isso aí não tem jeito. É um problema, é o que eu falo. Desculpa, mas ali ridículo. E assim, a minha sinceridade também, não tem uma pessoa que pisa ali em Brasília que seja santo. Eu parto daí. Não tem ninguém, é impossível, cara, é impossível. Então, assim, nossos problemas aí são muito graves. Então, não vou nem discutir se tem coisa por trás, o que o cara quer ou não, mas não interessa. Inclusive, eu estava gostando do cuidado dele no Ministério, mas isso aí realmente acho que foi uma puta mancada. E a hora que você vê isso de fato acontecendo, você fala, olha só, Bolsonaro talvez tenha até demorado para trocar de ministro. Não, verdade. Olha só o que a Fátima Conte está falando para a gente lá da Holanda. Ela falou, doutores, aqui temos que pegar o número para entrar. Até na praia temos que ter passe. Isso é inteligente. Se bem que dá bastante trabalho e custa tempo. Ninguém está falando que vai ser fácil, né, André? Não, olha só, fácil, pegando um exemplo... é falar o quê? Fique em casa. Isso é fácil. Exatamente. Fácil. Exatamente. É muito fácil falar uma informação tão monótona e tão de massa mesmo, mas eu acho que chega uma hora que assim, o brasileiro não é um povo idiota e imbecil. A gente precisa, na verdade, tratar a nossa população com carinho e explicar caso a caso como deve acontecer em cada local. E, por exemplo, aquele dia que eu vi o seu programa, que estava um infectologista, se eu não me engano, do Emílio Ribas, que ele foi oposto à sua, ele não era a favor da sua opinião, mas isso eu acho que é interessante. E as pessoas têm que entender que as discussões é que fazem crescer. Não pensar que discussão é briga. Não, são justamente opiniões diferentes que faz com que novas ideias surjam.
Então, E isso não tem nada a ver com afronta à hierarquia, né, André? Assim, a gente entende que exatamente. existe uma Organização Mundial da Saúde, existe o Ministério da Saúde, existe todo um processo pelo qual essas estruturas foram montadas e as pessoas estão lá, mas o que a gente não pode ficar é privado da possibilidade, sem a possibilidade de discutir ideia. Porque é Sim, justamente nessa conversa, a gente sabe disso, a gente é médico, a gente sabe disso. Você vai num congresso, você tem discussão, você tem debate, às vezes uma coisa que você pensava de uma acalorado. forma, você mesmo que tinha um ponto de vista, depois você volta para casa e começa a pensar e fala, puxa vida, você precisa ter essa flexibilidade mental. E Exatamente. não tem problema nenhum em você mudar de ideia, né? Desde que tenha um racional teórico. E, gente, desde que tenha ciência envolvida nisso. Mas ciência não é uma coisa estática. O indivíduo falar que está baseado em ciência é tão óbvio quanto o político falar que tem que ser honesto. É óbvio, né? Só que Sim, a sim. ciência não é um dogma. Assim como... Bom, enfim, vamos Até adiante. porque Aí deu quando a gente vai certo. em congresso, né, Fernando? A gente vai em congresso, mesmo que a gente vai dar aula, nós não somos dono da razão. Existem outras opiniões e é para isso que a gente dá aula, compartilha nosso conhecimento, nosso colega que está dando a aula dele e segue adiante. Então ninguém é dono da razão. E uma coisa que a gente está falando sobre discussão, que eu gosto muito do Lacombe, o Lacombe sabe quem ele me lembra muito? O Boechat. Ele não tem muito medo de falar, não. E ele fala, nesse exemplo que eu dei dessa jornalista aí, fica em casa com vinho de R$ 300 na mesa. Tá de sacanagem, né? Aí isso é um tapa na cara da sociedade. Eu acho que cada um pode usar a rede social da forma que quiser. Eu poderia postar aqui o que eu quisesse, com uma caneta de R$ 10.000 na mão, o que eu quisesse. Mas é um tapa na cara da sociedade eu falar, fique em casa e eu estar aqui, sabe? Bom, vamos lá. Aí deu tudo certo em segundo estágio. A gente abriu o shopping, abriu o restaurante, não abriu self-service, para você ir lá tossir na comida e tal. Deu certo. Vamos adiante. Aí, aí seria o momento, o estágio 3, retornar gradativamente os funcionários com fatores de risco. Aí eu subdividi em 3 itens. Então, o primeiro seria os hipertensos leves, que fazem uso de uma, duas medicações, têm seus níveis tensionais controlados. Olha para você ver a dificuldade. Nós, a Sociedade Brasileira de Cardiologia, estima que entre os hipertensos, 10% tem seu valor pressório controlado. Então, olha a dificuldade que é implantar isso aqui também, não é simples. Então, seria esse tipo de população que voltaria. Vamos avaliar 15 dias e vamos ver onde deu problema. A gente olha a cadeia inteira para trás e vê o que deu de problema. Deu certo? Beleza, vamos para o 3B. Voltariam os diabéticos insulino dependentes, que naturalmente são diabéticos mais graves, hipertensos que fazem uso de 3 ou mais medicações, e os pacientes obesos com IMC acima de 30. Aí volta esse grupo. E deu tudo certo, avaliou os 15 dias, deu tudo certo, não aconteceu problema, a curva ela acendeu, obviamente ela vai acender. Vai ter mais mortos, vai ter mais gente indo para a UTI e vai ser maior a taxa de ocupação das UTIs. Mas está dentro do tolerável? Ok, vamos à frente. Que aí seria o último estágio. Então são 5, na verdade, que seria esse 3C aqui. Aí voltariam as pessoas com mais de 60 anos, os pneumopatas, os pacientes com doenças hematológicas crônicas, leucemias e tal, e aqueles que são imunossuprimidos, que já fizeram transplante renal, transplante cardíaco e precisam tomar imunossupressores, que são pacientes de bastante alto risco. E deixaria no último estágio aqueles que eu julgo que são de maior risco, que seriam esses 3. 4, maior que 60 anos, doenças pulmonares crônicas, doenças hematológicas. No papel é simples. Eu acho que colocar na prática realmente que é o nosso desafio, e é o desafio nosso não, porque não somos nós que fazemos a gestão pública, mas o desafio dos nossos governantes que decretaram a quarentena, porque são eles que vão ter que tirar e nos colocar de uma forma segura na rua Não, novamente. mas, o André, mas é muito interessante, né? Eu acho que o novo ministro, ele entrou falando algo muito
muito brando e muito claro, né? Quando a gente fala de economia, fala de saúde, tanto faz. Na verdade, o ponto final na fala dele que ele falou, o problema é gente. É disso que a gente está tratando, né? Sim. E tudo isso que a gente está falando é de vida. Tem aqui um comentário que foi feito, olha só, e é bem isso aqui, ó, da Cristiane Moraes. Ela foi bem direta. Ela falou: fique em casa e fique louco. Ou seja, aquela quarta curva ali que eu falo que ela existe sim e está Sim. acontecendo, que é da saúde mental, pô, parece que ninguém está levando isso em Depressão, consideração. suicídio. Suicídio, André. A Tulinda fala o Ninguém seguinte, fala ó, nisso. Ninguém é, fala ó, nisso na TV. pois é, pois é. Olha o que a Tulinda fala. Vocês acham que é momento para as escolas abrirem seus portões para tirar dúvida dos alunos? Porque estão fazendo isso em Itanhaém, né? Acho que só Quer tirar dizer, dúvida, tira pelos aplicativos aí que as escolas estão utilizando. Eu acho que a questão é voltar ao então, contato mas, físico, né? então, mas eu acho que o grande lance aqui, a grande pergunta dela é a mesma coisa que a gente fala pelas redes, pela rede social ou pelo computador, o que for, né? Dependendo da comunidade, não existe acesso a isso, né? Da mesma forma da pessoa com vinho de R$ 300, tem escola que o indivíduo não tem sequer a de Tanto que internet, tem né? escola pública que ela está sendo aberta para as pessoas irem comer. Olha, Olha para você ver o, a nossa discrepância econômica e social no país. ou seja, agora é hora, André, e justamente quando a gente começa a elaborar um protocolo, ideias assim, da gente botar em prática uma palavrinha que tem dentro do SUS, da sua definição, que é a equidade. Sim, Equidade não é igualdade. A gente ainda está batendo errado, porque quando a gente fala fica em casa, a gente está batendo igual para todo mundo. E assim, o nosso país, além de ter uma característica continental, com diferentes climas diferentes, a gente tem ainda uma sociedade muito desigual. Então, assim, a gente precisa falar diferente, com condutas inteligentes para cada nível, para cada local, para cada. Olha só, eu vou complementar aqui seu protocolo. Alan Quintela pergunta o seguinte: e pessoas com HIV, onde se encaixam? Eu acho que acabam se encaixando imunossuprimido. imunossuprimido, né? Como se fosse um transplantado Sim. e seria o quinto. Apesar de que, eu vou fazer o meu pontinho aqui, porque eu tenho estudado bastante, você sabe que eu tenho estudado bastante sobre o coronavírus, ah, até porque eu estou na linha de frente ali também, então eu tenho que estar o máximo atualizado possível. Você viu que engraçado, em alguns países, e a gente não conseguiu comprovar nada de antirretrovirais. Alguns países da África, por exemplo, que tem a população, a prevalência de HIV bem mais alta do que outros países, e esses países, essas pessoas têm desenvolvido menos forma grave do que outros países, mesmo com testagem até inferior à do Brasil. Uma possibilidade pelo uso do antirretroviral, mas a gente ainda tem protocolos em andamento e tal, mas a gente não conseguiu comprovar nada disso. Mas ele entraria aqui no último estágio, sim, Olha só, nesse desenho. a psicóloga amiga da gente, a Morgana, olha o que ela colocou: surtos e homicídios em João Pessoa, homicídios de casais. Porque a gente percebe que essa estrutura de vida ela acaba sendo muito diferente. Ô, André, você sabe que quando eu escrevi esse último livro, O Cérebro Ninja, eu bolei uma estrela de 5 pontas para falar para as pessoas que para você perceber a felicidade, não adianta você perseguir só os seus desejos. E você precisa ter 5 pontos contemplados. Eu acho que se a gente olhar isso para o macroscópico, isso faz sentido. Então você precisa pensar nos seus relacionamentos de família, você precisa pensar no seu trabalho, não como dinheiro, trabalho como função, porque é isso que está deixando o povo pirado, uma turminha aí se sentindo muito mal. Você tem que pensar na saúde física, sim, saúde do corpo, porque a gente vive no mundo físico. Você tem que pensar na saúde financeira e você tem que pensar no lazer. A gente está priorizando demais um ponto da estrela com informações muito genéricas, que seria a saúde física a qualquer custo, pensando aí na questão da curva, e por outro lado estamos deixando as outras pontas descobertas. Então, é relacionamento interpessoal tendo alteração, é pessoas que estão sendo demitidas questionando a sua real importância. Não estou falando de salário, estou falando de trabalho, de função da Sim, pessoa, né? sim. É o lazer que está esquisito, né? E aí, ó, até a Cláudia coloca, e quando falta o pão, falta tudo. Então fica complicado, complicado mesmo. Agora, olha só, eu acho que essa ideia, a Maria Paula fala o seguinte, ó, eu acho que são 2 pesos e 2 medidas.
todo mundo quer voltar e ter dinheiro, inclusive, mas se eu for nossos pais ou filhos a morrer, certamente a gente teria optado por passar fome, né? Realmente é Mas difícil quando quando a gente fala em... Fernando, aí, meu amigo, é o seguinte: se a gente levar para o lado pessoal, se perguntar para mim, André, na lei fala que se bater em uma criança, o cara pega, é réu primário, ele pega 1 ano de cadeia. Mas espera aí, mas bateu no meu filho? Não, se bater no meu filho, eu quero matar o cara. Então, se a gente levar para o lado pessoal, as coisas não funcionam. Então, realmente não funciona. Até porque a letalidade é 3%, 4%, 5%. Na hora que acontece na nossa família é 100%. Então, não dá para a gente fazer nenhum protocolo, nem nenhum tipo de desenho, pensando que o meu pai vai morrer ou a minha mãe vai morrer. Porque é óbvio que eles estarão mais em risco. E meus pais, por exemplo, são aposentados e têm seu dinheirinho em casa lá, de boa. Mas eles também querem sair na rua com mais segurança, querem ver as pessoas trabalhando, tão preocupados com a saúde financeira, mental das pessoas que estão presas dentro de casa. Então, não é assim que dá para a gente avaliar, né? O André, olha só, quando a gente fala de saídas inteligentes ou pelo menos possíveis, e olhando aí ao redor do mundo, eu vi que o pessoal da Nova Zelândia, lá onde tem o melhor time de rugby do mundo, o All Blacks, Sim. os caras fizeram o seguinte: assim que começou essa coisa do coronavírus, eles falaram, não, nós não vamos evitar ou achatar curva, a gente vai eliminar o vírus. Então a linha de pensamento deles foi tipo um lockdown total por um período já pré-estabelecido, do tipo, olha, vai doer, vai ser uma coisa complicada, mas toda a sociedade vai remar nesse sentido. E parece que funcionou. Lá, óbvio que isso não dá para a gente aplicar aqui. Outras ideias País diferentes. pequeno. Não, um país pequeno, uma ilha e E as tudo fronteiras, mais. como que eles vão deixar? Como que eles Não, então, deixaram? mas a fronteira é o oceano, né? Então não tem problema, né? Então Então, acaba mas sendo e a chegada de uma novas curva. pessoas lá? Então, todo mundo que chegava ficava em quarentena. É como se de Tá. repente todo mundo pensasse o seguinte, ó, eu não estou 14 dias em tossindo, não estou casa. com falta de ar, mas eu estou com coronavírus. Então acabou, vou ficar quieto como se eu tivesse com a doença, mesmo não estando. E com isso você, na verdade, faria um combate biológico, sem Sim, medicamento, ao sim. vírus. Agora, olha só, outras coisas aí ao redor do mundo. Não sei se você ouviu dizer, na Colômbia, o pessoal adotou um isolamento diferente, um rodízio. Sabe o rodízio de carro que tem em São Homem, Paulo? mulher, Isso, homem e mulher, né? eu Homem e vi. mulher. Então, um dia sai homem na rua para comprar o que for, e outro dia sai mulher, né? E é lógico que aqui não vai rolar discussão LGBT, outra coisa. Homem Não, é não. homem biológico, mulher é mulher biológico Exatamente. Sim. e acabou. Porque a gente tem que pensar, mas são alternativas, não significa que a gente Sim. vá fazer aqui, mas são Tudo isso daqui é buscas tentativa que e todo mundo erro, está Fernando. fazendo. Pode ser que no estágio 1 e deu tudo errado. Subiu tudo, entrou em colapso, vamos parar e vamos ver outro modelo. Isso daqui foi só um pensamento meu que eu coloquei no papel em 10 minutos. Nada mais do que isso. Não, não é lei, não é nada, absolutamente nada. Até porque eu não tenho poder para colocar isso em prática em lugar nenhum. Mas é o que você falou, a gente tem que pensar alternativas. Então, essa da Colômbia eu acho uma alternativa boa? Não, não acho, não acho. Acho que não tem nada a ver, porque aí vai sair o vovô de 80 anos, junto com o moleque de 20, tudo junto, logo de cara. Não, não tem muito sentido, na minha opinião, mas tá tentando. E eu acho que o que importa é isso. Não adianta eu falar para você que eu quero passar no vestibular de medicina, mas eu eu quero passar, mas e aí? Eu estou estudando? Senão eu não vou passar. Então é a mesma coisa. Se não tentar, não vai dar certo. E não prestar vestibular, né? Não vai saber se vai dar certo ou não vai. Então é tentativa e erro. O que eu acho que não dá mais, e a sociedade está no limite, é isso. É fique em casa. Tá todo mundo de saco cheio, e isso já está perdendo a moral, eu acho. Está desmoralizando. Eu acho que o povo é mais inteligente do que. Na verdade, o povo está sendo subestimado, né? E essa Sim, medida sim. muito geral desse jeito, ela está sendo realmente esquisita. Olha só, como a Mi está falando, ó, tem gente passando fome, né?
E é verdade, sim, isso é um problema que precisa ser contemplado, porque vai acabar impactando nas outras curvas que são sim. esperadas e aparecem nitidamente na frente dos nossos olhos que trabalhamos como médicos em clínica, em hospital, em saúde pública, em tudo mais que vem pela frente. André, olha só, antes da gente encerrar aí esse papo inteligente que a gente teve sobre isolamento, a verticalização do mesmo, ou pelo menos alguma proposta, eu acho que a gente tem que deixar claro que, paralelo a isso, a ciência está testando diversos medicamentos para se tratar a doença propriamente dito. Também a questão das vacinas estão sendo buscadas Sim, e procuradas. A gente sabe que existem mais de 300 protocolos científicos e pesquisas correndo. A ciência não para, existem evidências científicas, existe a busca e a gente está vivendo um problema sem precedente. Né? A gente tem história de outras pandemias, mas essa aqui com esse vírus, ela é única, numa realidade em que existe uma conexão de troca de informações incrível. Você imagina, a gente está falando aqui em rede social aberta e pessoas que não são da área da saúde, elas podem vir aqui e participar e mandar a sua opinião e ouvir isso aqui, ficar gravado. Governantes, outras pessoas podem ter acesso. Então a gente nunca viveu uma situação tão democrática em termos de conhecimento como essa, né? E quando a gente fala, olha sim. só, então vamos pensar no isolamento, então não pode ter aglutinação. Bom, então, seu prefeito, vamos deixar mais ônibus correndo na rua. Mas não dá para ter mais ônibus pela questão Sim. comercial, financeira. Você fala, gente, É, era justamente o racional. Se a ideia é para ter gente, você tinha que soltar toda a frota de ônibus na rua para entrar o mínimo de pessoa necessária para rodar, e não ao contrário. Mas por que, que não se sim, faz isso? Porque realmente, porque não dá, porque não é sustentável. Então não dá para a gente sim. ficar falando uma coisa monótona, né? Sem fundamento e sem sentido, porque não vai Senão levar a vira nada. sexo dos anjos. Exato, exato, exato. O povo não é idiota. O povo, na verdade, quer participar disso Exatamente isso. e quer trabalhar E eu, diferente nisso. e eu acho que o povo não tanto que não é idiota, por isso que eu estou falando, esse modelo seria para o nosso estado. Eu não sei qual é a realidade do Rio Grande do Norte, então não poderia falar sobre isso. Seria algo que acho que Não, seria tangível para o nosso estado. mas olha só, André, falando numa coisa macroscópica, maior, aqui a gente já falou uma coisa bem importante, né? Esse próximo passo, ele vai precisar ter um tom nacional, né? Mas Sim, a aplicação dele vai ter que ser muito diferente de acordo com a região, né? sim. Porque senão a gente não consegue ser efetivo. Essa coisa genérica que está sendo aplicada, talvez num primeiro momento, talvez tenha feito sentido, né? Mas se a gente não conseguir, de fato, eliminar o vírus, a gente vai precisar conviver com essa situação. Porque não significa, por exemplo, que a gente vai pegar uma proposta de protocolo dessa, aplicar e chegar até o fim, sendo que se de novo acontecer o problema, talvez a gente tenha que regredir, né? Sim, com certeza. E existem as diferenças regionais que são muito grandes, e a gente está falando aqui em uma das variáveis que a gente vê o sucesso ou não do protocolo, seria a taxa de ocupação de UTI. A gente sabe que 25% dos leitos de UTI estão aqui, onde nós dois estamos. Então, os outros 70% inteiro. Então, são várias características que têm que ser avaliadas conforme a região. Mas eu espero que você está lá com o Geraldo Alckmin e tal. Eu espero que isso de alguma forma chegue ideias. A gente quer fomentar ideia. Não me interessa quem é o nosso governante, quem é o nosso governante, se ele é do PT, PSDB, PSOL. Não interessa. Se alguém me chamar para conversar ou chamar você para conversar, eu tenho certeza que você seria da mesma opinião que eu. Você tem alguma ideia para ajudar? Tenho. Por quê? Porque eu não sou político. Eu estou preocupado com o nosso povo, estou preocupado comigo, com você, com a minha família. É aí que a gente está preocupado. Estou preocupado com as pessoas que estão na rua, porque não dá para a gente pensar que, mas eu tenho carro blindado. Aí. Não, não, mas espera aí, cara, a vida não é assim. Não é assim, porque você vai começar a ver gente morrendo na sua frente. E não é simples assim. Então, a gente tem que abrir nossa cabeça realmente e sempre estar disponível a discussões, sejam elas quais forem. Se a ideia for boa, o sentido da discussão for boa, a gente tem que estar disponível para isso. Olha só, a gente falou, você citou o Rio Grande do Norte, a Tatiane Michele falou o seguinte: aqui no Rio Grande do Norte, a capital, e o maior está no interior.
está sofrendo, e o maior no interior está sofrendo. Principalmente esse interior que é vizinho, não no Ceará. Olha só, a gente percebe que através de uma comunicação como essa aqui em massa, a gente consegue falar. O Oliver fala o seguinte, ó, infelizmente o povo não deve ser parâmetro, porque é uma medida de saúde pública. É algo irracional dar o mesmo peso à informação e à opinião de especialista e à população geral. Não entendi. Também não. Acho que foi porque eu comentei aquilo que é importante que a população tenha informação e possa se basear. Mas aqui, precisa ficar claro, né, Oliver, o que a gente está falando não é não seguir as ordens, não vou falar a ordem, mas a determinação racional que tem a hierarquia, justamente isso. Você tem o Ministério da Saúde, tem as secretarias, é isso que a gente precisa seguir. Mas, por outro lado, a gente não pode ficar Talvez também... o que ele quis dizer foi quando você falou que é importante não só a fiscalização, mas a pessoa ter o bom senso de fazer o correto. Não adianta se for determinado que é uma pessoa a cada 2 metros quadrados e entrar 10 pessoas em 5 metros quadrados, que aí não adianta. Ah, não tem ninguém olhando, eu vou e dane-se. Aí perde o sentido até para poder avaliar lá atrás. Por isso que eu acho, André, que realmente essa pandemia ela veio para desafiar a evolução de todo mundo, né? Quando a gente fala, olha, vamos colocar máscara, e mesmo que seja máscara feita em casa, na verdade você está pensando no outro, você não está pensando em você. Muito Você até coloca exato. com a sua sensação de segurança, mas na verdade é o contrário. E a gente precisa pensar no coletivo mesmo, e acho que isso acaba sendo um grande É isso que o exercício, né? japonês sempre fez, né? A gente, daqui no Ocidente, a gente sempre achava estranho aquilo do japonês usar máscara na rua, mas ele usa máscara na rua quando ele tem algum sintoma respiratório. É Quer dizer, pensando no ele coletivo. Não é pensando no outro, nele. né? Não é nele. Não é para ele não pegar a doença do outro. Então, eu acho que isso é o senso coletivo, é você pensar na sua comunidade. Então, a máscara, eu sei que muitos brasileiros estão utilizando a máscara porque está com medo de pegar a doença. Mas a gente tem que pensar o seguinte, que a gente está usando a máscara também para proteger a população, porque é como se nós estivéssemos com coronavírus e poderíamos estar jogando para todo lado. Olha só, uma informação aqui de Santa Catarina. A Rosilene Vermã escreveu o seguinte: Santa Catarina até agora controlado. Vamos ver agora que foi tudo liberado. Espero que usem máscara. E a Rafaela Massude fala o seguinte: você vê as pessoas na rua sem máscara, expondo as pessoas ao vírus. É isso aí. É isso que a gente precisa, na verdade, né? A gente tudo envolvido, entendendo o que está fazendo, entendendo o nosso compromisso. Veja, não é só o governante, não é só o médico, não é só o pessoal da área da saúde, mas o povo também. É todo esse conjunto inteligente que faz com que o Sistema Único de Saúde e até mesmo a saúde suplementar possa funcionar da melhor forma possível. Por isso que, mais do que nunca, as pessoas instruídas vivem melhor. As pessoas precisam de instrução. E é isso que a gente está fazendo aqui, muito mais do que simplesmente dando uma porrada de comportamento. Ó, fique em casa e não pense mais em nada que tudo vai ficar bem. E as pessoas estão adoecendo do ponto de vista mental. É justamente isso que a gente não precisa. A Ana faz o seguinte, ó, perfeito, André. Cada um tem que agir como se tivesse o vírus e tomar medidas para evitar contagiar o outro. A Fabiana fala, aqui no Espírito Santo, a partir de segunda, vai ter regras para entrar em supermercado, que é aquilo que você falou, né? Entrar o número. Aqui, por exemplo, o mercado, tem um hipermercado aqui perto da minha casa, eles estão controlando. Então, para entrar pessoas, fica até uma fila lá, que aí realmente existe uma falha na fila, porque eu vejo as pessoas a 30 centímetros uma da outra, mas para entrar lá dentro, eles estão seguindo alguma regra, que eu não sei qual é, mas é em cima do número de pessoas. Olha só, e a Ingrid falando lá da Áustria, ela coloca assim, em Áustria we go with only shop with the mouth guard, ou seja, o pessoal também lá Sim. tendo fazer compra com máscara. É isso aí. André, olha só, nosso amigo aqui em comum, o doutor Marcos Kawasaki, falou o seguinte, ó, sobre as máscaras,
as de tecido feitos em domicílio, têm efetividade? Ô Marcos, a gente não tem noção ainda da Não. porcentagem de efetividade que ela tem, mas do ponto de vista mecânico, ela bloqueia a liberação de gotículas que são liberadas quando a gente fala, quando a gente espirra e tosse, nem se conta ainda, né? Que vai 7 metros de Diminui distância bastante. e isso diminui porque você tem um bloqueio mecânico. André, estamos dando 1 hora da live aqui, daqui a pouquinho ela cai. Eu queria mais uma vez agradecer aí o seu tempo e a sua disposição Eu que de falar com a agradeço. gente, de mostrar aqui um possível protocolo a ser adotado, e acho que acaba sendo esse o horizonte que a gente vai precisar ter, um protocolo talvez para cada região, com a sua característica, e que Exato. tenha como limitante, na verdade, o que a gente está buscando, porque independente de teste, de qualquer coisa, o que a gente visa é garantir o direito de todas as pessoas de, se necessário for utilizar um leite de UTI, que possa ter acesso ao mesmo, e não simplesmente que venha a morrer por falta desse acesso. Lembrando que as outras curvas existem e o que Sim. pode estar acontecendo é que pessoas que têm um infarto ou que têm uma doença neurológica, neurocirúrgica, podem estar morrendo ou podem estar sendo maltratados por conta dessa histeria do fique em casa sem uma questão mais elaborada e organizada. E a economia não pode parar. 30% das mortes no Brasil e no mundo envolvem as nossas duas áreas, né? Ou é infarto ou é AVC. Então, não se esquecer, porque essa é uma pandemia há muitos anos e vai continuar sendo. Então, a gente tem que olhar para essa população, né, Fernando? E que venham mais ideias, e que venham mais pessoas para trazer ideias, porque é justamente o que falou: fique em casa só, não vai resolver o problema de ninguém, infelizmente, né? É isso aí. Meu amigo, um abraço aí no seu coração. Valeu Fica com para Deus e você até a também, para próxima todos. live do nosso Corona Sem Neura. Valeu, Fernandão. É Grande isso aí. abraço. Valeu. Tchau, tchau.